fazer o nosso corpo queimar gordura sem fazer atividade física. Será que isso é possível? Bom, a gente sabe que muitas pessoas acabam não tendo liberação médica para estar fazendo alguma atividade física, seja por algum problema de saúde, algum problema na coluna, de joelho. Às vezes isso é temporário, mas existem muitas pessoas que estão nessas condições. Por isso hoje eu preparei algumas dicas que você vai conseguir colocar em prática a partir desse vídeo, para assim conseguir atingir aí alguns dos seus objetivos sem precisar estar indo a uma academia ou fazendo alguma atividade física. Então fique comigo até o final para não perder nenhuma dessas dicas que você já vai sair daqui podendo colocar em prática. E se você gosta de conteúdos de saúde, nutrição e bem-estar, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Além dessas pessoas que têm alguma condição de saúde em que o médico não liberou para fazer atividade física, a gente sabe que em alguns momentos da nossa vida acontece da gente estar sem tempo ou de não conseguir fazer alguma atividade física, seja fora de casa, na academia. Existem alguns momentos da nossa vida que isso acontece, mesmo sabendo que para quem tem a liberação é extremamente importante a prática de atividade física, tanto para a nossa saúde cardiovascular e a nossa saúde em um todo. Mesmo sabendo que ela é muito importante para quem pode, é importante frisar que ela deve entrar como prioridade se você não se enquadra em nenhum desses casos que eu já falei aqui. A primeira coisa que a gente precisa cuidar é da nossa rotina alimentar. Vamos colocar aqui uma pessoa fictícia, com a rotina e os hábitos alimentares da maioria da população brasileira, que acorda de manhã e come ali um pãozinho com manteiga, um pãozinho com a sua margarina, um cafezinho com leite ou um café com açúcar. Alguns tomam um achocolatado, pode ser até que tenha uma porçãozinha ali de fruta. Geralmente esses são os alimentos que compõem ali o café da manhã. O lanche da manhã acaba sendo ali uma bolachinha, um copo de suco. Já o almoço, arroz, feijão, um macarrão, farinha. Então esses alimentos no geral se repetem, né, no café da tarde e no jantar. E acaba que na maioria das vezes, mesmo sem perceber, as pessoas elas ficam beliscando e comendo de 3 em 3 horas, comem o dia todo, beliscam coisinhas aqui e ali, e a quantidade de carboidratos desses alimentos acabam se acumulando com o passar dos dias, e as células do nosso corpo que armazenam gordura, elas não têm nenhum tipo de sensor que vão ali acumular gordura de acordo se um alimento é muito calórico ou não. Então ela não tem essa diferença se você está comendo um alimento muito calórico ou pouco calórico. Essas células, elas são reguladas por hormônios, e um desses hormônios é a insulina. E a insulina, ela é um hormônio de armazenamento secretada quando a gente come. E a quantidade de insulina que vai ser secretada vai depender da quantidade da composição dos alimentos que a gente está comendo, e não da quantidade de calorias que estão sendo ingeridas. Então, dependendo do alimento que você está comendo, se a insulina estiver alta, quando a insulina está alta, ela promove o acúmulo de gordura e aí ela bloqueia a lipólise, que é a queima de gordura. Então, como que a gente vai fazer para o nosso corpo queimar mais gordura para ali fazer mais lipólise? Primeiro de tudo, diminuir a secreção de insulina. E como é que a gente faz isso? Com uma dieta mais baixa em carboidratos de alto índice glicêmico, mais conhecida por uma dieta low carb. E quando eu falo uma dieta mais baixa em carboidratos, aqui eu não estou dizendo para você zerar os carboidratos, parar de comer os carboidratos, de forma alguma é isso. Eu vou te dar vários exemplos agora de alimentos altos em carboidratos e outros para você poder incluir na sua alimentação para que ela fique uma alimentação mais low carb, e assim você vai conseguir atingir esse objetivo, que é de não aumentar essa secreção de insulina. E a palavra low carb mesmo em inglês, ela já significa baixo em carboidratos. Então aqui a gente vai diminuir os alimentos que têm alto índice glicêmico. Mas se você não é adepto à estratégia low carb, não quer fazer low carb, ou simplesmente não tem nenhuma indicação para fazer low carb, não quer, a gente entra com
outra abordagem que vai te deixar ali mais próximo de uma dieta low carb, mas mesmo assim conseguindo diminuir esse alto índice glicêmico de alguns alimentos. Então aqui a gente consegue englobar todo mundo. Alguns carboidratos que a gente precisa evitar o consumo isolado, como por exemplo o açúcar. De forma geral, evitar de ficar tomando calorias líquidas, tomando suco o dia todo. Muitas pessoas acabam esquecendo até de tomar água e ficam tomando suco. Então evite o açúcar e os seus derivados. Evite também as farinhas brancas no geral. O pão de farinha branca, macarrão branco, os industrializados e ultraprocessados. E aqui também entra até mesmo a batata. Mas o que a gente pode fazer para diminuir o impacto glicêmico de alguns alimentos que eu sei que muitas pessoas acabam não conseguindo tirar da alimentação? Por exemplo, a batata. Se você for consumir a batata, não pegue uma porção muito grande. Pega uma porçãozinha média da sua batata, seja ela em forma de purê ou cozida ali na água, e você vai comer essa batata junto com uma porção de legumes, salada e também uma proteína, uma carne ali. Não come esse alimento isolado. Coma ele ali junto de um prato que tenha proteína, fibras, né, que entram ali os legumes, as saladas cruas, e esse carboidrato aí de alto índice glicêmico, ele já vai se manter aí mais controlado, porque junto com o consumo dele tem fibra e também tem proteína. Então essa aí já é uma estratégia que você pode estar utilizando para poder não precisar deixar de consumir ele. Já você que quer seguir algo mais low carb, troque por o inhame, que ele tem um pouco menos aí de carboidratos. Você também pode utilizar a quinoa, o grão de bico e também a lentilha. Existem vários carboidratos com um índice glicêmico menor aí, abaixo de 55. Existem vários que você pode estar substituindo também. É importante lembrar que não é porque um alimento ele tem um índice glicêmico menor que você também está liberado, pode comer à vontade em grande quantidade. Para tudo a gente precisa usar a moderação. E já para você que consome alguns alimentos que tem ali a farinha branca, como por exemplo o pão francês, no café da manhã, em vez de você comer o pãozinho ali só com sua margarina ou com a sua manteiga, come esse pão com pelo menos um ovo mexido dentro e uma porção de fruta. Assim a gente vai estar amenizando com uma porção de fruta que entra com as fibras e a proteína do ovo, a carga glicêmica desse pão. Então sempre a gente vai conseguindo na nutrição fazer alguns manejos para que as pessoas consigam se adequar de forma a continuar emagrecendo sem precisar retirar tudo da sua alimentação. Se você conseguir ir modificando a sua rotina alimentar, incluindo mais fibra, incluindo mais proteínas, diminuindo a carga glicêmica de alguns alimentos, isso com certeza já vai ajudar você e muito a começar a emagrecer sem precisar ir à academia e sem precisar fazer atividade física. A nossa segunda dica é fazer um jejum intermitente de 12 horas. O jejum intermitente de 12 horas é um jejum fisiológico. Praticamente todo mundo consegue fazer esse jejum, porque você vai jejuar somente no período da noite. Você vai jantar 3 horas antes de você dormir. Sempre pensa assim, vou jantar um pouquinho mais cedo para dormir com a barriga mais vazia e não dormir tão pesado. Pensa sempre nesse quesito, porque às vezes quando a gente fala jejum, a pessoa já pensa logo que vai ficar com fome, e de forma alguma. Você simplesmente está jantando um pouquinho mais cedo para melhorar a qualidade, inclusive, do seu sono. E no outro dia você vai tomar o seu café da manhã normalmente. Se você jantou ali por volta das 6 horas da noite, você vai tomar seu café da manhã 6 horas da manhã do outro dia. Se jantou às 6h30, no outro dia 6h30 da manhã você vai estar tomando o seu café. Isso não vai interferir na sua primeira refeição do dia. Você apenas está adiantando a última refeição do seu dia. E quando você faz um jejum de 12 horas, você respeita o seu ciclo circadiano, onde a gente jejua durante a noite e pela manhã a gente já faz a nossa primeira refeição. E isso ajuda a regular o ciclo do cortisol, que pela manhã ele deve estar alto e aí durante o dia ele vai abaixando e dando lugar aos hormônios que são essenciais durante a noite, como por exemplo esse jejum
que a gente faz somente ali durante a noite, ele permite uma melhor produção do GH, que é o hormônio do crescimento, além de facilitar outras funções de limpeza do nosso organismo que acontecem ali no período da noite em que você está dormindo. O nosso corpo, então, ele meio que passa por uma faxina durante a noite. O seu estômago e o seu intestino, eles precisam desse descanso. Então, comece a praticar esse jejum de 12 horas, que eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. E a última opção é a gente diminuir as quantidades de comida e assim ficar em déficit calórico. Diminuindo as porções de comida que a gente está comendo, que o nosso corpo precisa, a gente vai gastar mais calorias do que consome e assim a gente emagrece. E para poder diminuir essa quantidade de comida sem ficar sentindo muita fome, é importante que você inclua no seu prato proteínas e também fibras. Essas proteínas vêm das carnes, qualquer tipo de carne, dos ovos, e as fibras elas vêm dos legumes. Então, uma porção grande de legumes e também de saladas cruas, de folhas verdes, você precisa incluir no seu prato, porque além desses alimentos serem baixos em calorias, eles são ricos em fibras e isso vai facilitar muito o seu déficit calórico e vai auxiliar muito no seu emagrecimento e também até no funcionamento do seu intestino. Então, comece a incluir uma porção de legumes generosa no seu prato, junto aí com um alface, uma rúcula. Eu não sei qual é o seu legume preferido, quais são as suas folhas preferidas, mas inclua nas suas refeições, quando você for montar o seu prato, uma porção de proteína e uma porção generosa de fibras, que isso vai ajudar no seu déficit calórico. E existe aí uma ordem para você começar a comer. Comece a comer pelas fibras. Se você montou uma saladinha, comece comendo essa salada, depois passe para o seu prato aí principal com a proteína, a porção de legumes. Nunca começa aí somente pelo carboidrato, porque pode ser que assim ele venha te saciar mais rápido e você vai deixar de lado aí as proteínas e também as fibras, que não é isso que a gente quer aqui, como já acabei de te contar. E a dúvida de muitos é em quanto tempo eu vou começar a ter resultados. E na nutrição isso vai variar sempre de um organismo para outro. Pode ser que algumas pessoas em 7 dias já vejam resultados colocando em prática aqui essas dicas. Outras podem demorar um pouco mais, de 2 a 3 semanas, até 4 semanas. Então, assim, pode variar muito de acordo com o seu organismo. E é importante que não é porque você não pode fazer atividade física que você vai deixar de se manter ativo. Então, se você pode ir ao supermercado a pé, dá alguns passinhos caminhando, vá até o supermercado a pé, ande mais dentro da sua casa, não fique só sentado. Óbvio, se você tem essa liberação de pelo menos levantar, dar alguns passinhos, sempre busque se manter um pouquinho mais ativo, que assim você vai gastar mais calorias e vai atingir melhores resultados. E claro, se você precisa de um plano mais específico, algo mais individualizado, é importante lembrar que somente um nutricionista vai poder te acompanhar de perto e montar algo mais planejado para você. Essas são dicas gerais que você já vai poder começar a colocar em prática a partir de agora. E agora me conta aqui nos comentários qual é o seu caso. O médico não te liberou para fazer atividade física ou agora no momento você ainda não está podendo fazer? Comenta aqui que eu vou adorar ler o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Eu sou Brenda Felberg, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.